Boa noite, iniciando aqui essa live e hoje vamos falar sobre leveza. Como a gente pode ter mais leveza na nossa maternidade, no nosso dia a dia de mães. Como que a gente pode encontrar uma forma de que seja mais leve, né? Pode ser mais leve a maternidade, apesar de que uma maternidade real, real mesmo, não é maternidade romântica não, cheia de flores. Vamos fingir que tá tudo bem, que a maternidade é linda e maravilhosa. Não, com seus desafios, é maternidade real. Mas dá pra ser mais leve? Real, mas leve. Dá pra ser mais leve? Dá sim. Nessa live eu quero te mostrar que dá sim pra ser mais leve. Oi, Jane, seja bem-vinda. Gabi, seja bem-vinda. Você que tá chegando. Vamos agora pegar aqui o aviãozinho e vou mandar aviãozinho pra todo mundo, pra convidar o pessoal pra estar aqui com a gente nessa live, que a gente vai falar sobre leveza, tá bom? Então eu vou aqui enviando, vocês também vão enviando de vocês aí, pra gente chamar o pessoal. E aí a gente dá um tempinho também pro pessoal acabar de chegar, né? Eu mandei também, avisando. Daqui a pouco o pessoal vai chegando. Dá um tempinho pra vocês, o pessoal chegar. Ai, ai. E aí, gente, boa noite pra vocês, como estão? Muito bem? E aí, como é que vocês estão? Vamos hoje então falar sobre leveza. E hoje a gente vai ter aqui uma convidada super especial que é a Gabi. Ela até já tá por aqui, né? Daqui a pouco eu vou chamar ela para entrar. E a Gabi vai falar pra gente exatamente isso, como que ela conseguiu, tendo uma maternidade real, né? Maternidade pé no chão ali mesmo, né? Ou seja, uma maternidade real. E ela conseguiu passar ali de dias em que ela sentia muita angústia, muitas dúvidas, muito cansaço, e conseguiu transformar isso e ter uma maternidade, uma rotina materna mais leve e consciente. Então a Gabi vai contar aqui pra gente como foi, né, que ela conseguiu isso, para que a gente possa conversar um pouquinho, tá bom? Mas antes de eu chamar a Gabi para entrar, deixa eu lembrar vocês, né? Posso deixar de avisar vocês que no dia 12 de maio eu vou abrir as inscrições para o programa Maternar Consciente em grupo. Ai, gente, eu vou tirar meu óculos, tá dando reflexo, já fica tão ruim. Eu vou enxergar um pouco menos, mas o reflexo é ruim. Mas voltando, então no dia 12 de maio eu vou abrir as inscrições para o programa Maternar Consciente em grupo, tá bem? E no dia 12 de maio eu vou abrir as inscrições com uma condição super especial, em homenagem ao Dia das Mães, né? Então vai ser uma condição especial com mais de 40% de desconto na inscrição, tá certo? Então, olha só, uma super oportunidade. Além desse super desconto, nessa data eu também vou trazer alguns bônus especiais, exclusivos também para quem se inscrever nessa data, tá bem? Então fica de olho. Para você saber mais sobre o programa Maternar Consciente, clica lá no link na minha bio para você entrar no grupo VIP. O grupo VIP é um grupo lá naquele aplicativo de mensagem que você conhece, aquele verdinho, sabe? Então é um grupo ali. E aquele grupo serve para eu tirar suas dúvidas, para explicar como é que é o programa Maternar Consciente, né? Tirar a dúvida de todo mundo que tá lá. E também é lá dentro do grupo que eu vou mandar essa oferta, essa condição exclusiva no dia 12 de maio, para você se inscrever no programa Maternar Consciente em grupo, ok? Então é importante que você esteja lá dentro do grupo, porque se você não estiver dentro do grupo, você não vai ter acesso a essa condição exclusiva, tá bem? Você não vai ter acesso a essa oferta. Então tem que estar dentro do grupo. Então clica no link lá na minha bio para você entrar no grupo. E o que é o programa Maternar Consciente em grupo? É uma mentoria para mães. Então é um processo em que eu vou te acompanhar juntamente com o grupo durante 6 semanas, né? No total vai dar 2 meses de acompanhamento, na verdade, né? Porque ali 6 semanas a gente fecha 2 meses ali para continuar ali o acompanhamento, né? Mas vai ser um período ali então de 6 semanas. A gente vai se encontrar uma vez por semana, né? Online, em grupo. E nesses encontros a gente vai dando ali os passos do maternar leve e consciente. Ou seja, né, para que você possa ter mais leveza na sua maternidade, para que você possa caminhar na sua maternidade sem tanta culpa, sem tanta autocobrança, conseguindo ter mais paciência com os filhos, mais tempo de qualidade com os filhos, né? Tudo isso você vai te proporcionar o programa Maternar Consciente, tá bem? É realmente conseguir educar sem surtar, né? Acabar com aqueles surtos, aquele estresse da maternidade e ter mais leveza, tá bem? Depois eu vou falar um pouquinho mais pra vocês sobre o programa e lá dentro do grupo também eu vou tirar suas dúvidas, tá? Mas se você quer ter mais leveza na sua maternidade, se você tá cansada, estressada,
Se o seu dia a dia materno tá assim, nossa, pesado mesmo, aquele peso da maternidade, entra no grupo VIP para você saber mais sobre o programa Maternidade Consciente, porque ele com certeza vai te ajudar a sair desse estado de cansaço, de estresse, de angústia da maternidade, de peso mesmo da maternidade, né? Acho que não tem palavra para descrever. A palavra é peso. É isso que a gente sente, né? Então, se você está sentindo isso, entra lá no grupo VIP para você saber mais sobre o programa Maternidade Consciente e aproveitar de verdade essa condição exclusiva, que realmente é uma condição que não vai se repetir mais, tá bem? É exclusivamente para quem estiver dentro do grupo VIP. E no dia 12 de maio, tá bom? Então já entra lá pra você já ficar lá esperando a oportunidade, tá? O dia que vai ser a inscrição, tá bom? Mas muito bem. E a gente vai falar hoje sobre isso, né? Sobre a leveza, né? O que que é ter leveza na maternidade? Como que a gente pode ter mais leveza na maternidade? E pra começar, eu quero te dizer que dá sim, dá pra ser mais leve. Né? Muitas vezes quando a gente pensa assim na maternidade, principalmente maternidade real, né? Como a gente fala, de maternidade real, porque assim, eu digo, né, que a gente combateu tanto, a gente no sentido assim, né, de a mulher, né, como um todo, nós aqui, né, combatemos tanto a ideia de maternidade romântica, né, que é aquela ideia de que ser mãe é maravilhoso, de que é tudo maravilhoso, daí que você não pode reclamar de nada, porque afinal de contas você tem filhos saudáveis, então você não pode reclamar de nada, né? Essa ideia de maternidade romântica, de que tudo é flores, de que é um mar de rosa. E a gente combateu muito essa ideia. Por quê? Porque essa ideia, ela é escravizante, né? Você não pode nem reclamar. Porque, afinal de contas, a maternidade tem que ser maravilhosa e pronto, acabou, e ponto final. Você tem que dar graças se você é mãe e ponto final. Então, essa maternidade romântica, ela é muito fora do real. Então, a gente combateu muito essa ideia de maternidade romântica e a gente trouxe muito para o debate essa maternidade real. Mostrar que não, maternidade real é isso aqui, ó. A mãe tá ali, ela tem várias demandas para correr atrás, ao mesmo tempo ela quer continuar com a vida profissional dela, ao mesmo tempo ela quer cuidar da casa, porque só tem ela pra cuidar da casa, enfim. E é desafiador, e tem várias coisas que são difíceis pra gente lidar, e a gente não tem apoio, muitas vezes, dos parceiros, a gente não tem rede de apoio. Então, mostrar que o que é a maternidade real, né? Então, a gente lutou muito por isso, né? Para mostrar que a maternidade ela tem um lado cru, né? Um lado muito cruento, né? Digamos assim. Um lado muito desafiador. E que esses desafios eles têm que ser reconhecidos para que a gente, enquanto mãe, seja reconhecida como humana. Porque senão se espera que nós, mães, sejamos as guerreiras, as gratas, né? E Dia das Mães chegando aí, a gente vê muito isso, né? Assim, eu sei, as pessoas mandam mensagem de Dia das Mães com maior carinho, maior amor, eu sei, né, que a intenção é maravilhosa, mas infelizmente até hoje, essas mensagens de Dia das Mães, elas são carregadas desse tipo de cobrança da sociedade, né? Assim, é uma cobrança disfarçada, de que você tem que ser a mãe super alegre, feliz e grata, e a guerreira, né? Se espera isso da gente, que a gente seja a guerreira, né? E quando se espera que você seja a guerreira, não se reconhece que você é humana, que você muitas vezes vai precisar parar para descansar e vai precisar de ajuda, principalmente, né? De muita ajuda. Então a gente trouxe muito pro debate essa questão da maternidade real. Mas eu digo que quando a gente trouxe pro debate essa questão da maternidade real, muitas vezes a gente acabou caindo pro exagero do outro lado, né? A gente acabou indo muito pro outro lado, de achar que a maternidade é só isso. Então a gente saiu da maternidade que é só maravilhosa pra maternidade que é só ruim, de certa forma, né? No sentido de que a gente começa a achar que maternidade real é o cansaço, é o estresse, é o peso o tempo todo. E não. O que eu quero trazer pra vocês aqui hoje é que dá pra ser maternidade real, com todos os desafios que a gente tem, mas dá pra ser mais leve. Dá pra gente viver isso, que é a nossa realidade, mas de uma forma mais leve. E você vai ver aqui, até pelo que a Gabi vai trazer pra gente, uma coisa muito importante, sabe? Que é uma lição, assim, que a gente tem que se repetir pra gente mesmo o tempo todo, e eu repito pra mim mesmo o tempo todo, tá? Podem ter certeza. E que é muito engraçado, porque eu aprendi isso quando eu estava na faculdade de História. Olha só, não sei se vocês sabem, mas eu sou historiadora, eu sou mestra em História. Cheguei até a ingressar no doutorado também em História. E eu aprendi isso lá nos meus estudos de História, viu? Olha que interessante. E aí, isso que eu aprendi lá, que eu já vou falar o que que é, mas isso vem se confirmando na minha vida pessoal e na vida das minhas clientes, no meu trabalho, quando eu atendo as minhas clientes no programa Maternidade Consciente. Da mesma forma, eu vejo isso acontecendo. E o que que é, né, essa frase? Ó, mistério. O que que é isso?
é que eu não vou saber falar a frase direito, tá, gente? Interpretem aí, tá? Porque eu não lembro a frase certinho assim. Mas mais do que a gente pensar naquilo que a vida fez com a gente, naquilo que aconteceu com a gente na nossa vida, é a gente focar, se concentrar naquilo que a gente faz do que fizeram com a gente. Ou seja, em como a gente vive a realidade que a gente tem, né? E aí não é partir para aquela positividade tóxica, né, que eu chamo de positividade tóxica, que é o good vibes only, é achar que é tudo maravilhoso, que é voltar para a maternidade romântica, se a gente for parar a pensar, né? Mas não é assim, forçar aquela positividade de que eu tenho que aceitar a minha realidade, então eu tenho que estar bem o tempo todo, eu tenho que agradecer por tudo, e eu tenho que. Não, agradecer por tudo a gente tem, sim, né? Mas eu digo assim, no sentido de achar que tá tudo lindo, maravilhoso, não ver os problemas, porque aí também a gente vai estar. Maravilha de dica, com certeza. Obrigada, Márcia. Porque senão a gente também vai estar indo, de novo, a gente vai estar caindo naquele excesso. Então a gente tem que sempre cuidar de ficar ali no meio do caminho, né? No equilíbrio, digamos assim. Que é nem cair no vitimismo de nossa, minha situação é muito terrível, não tem como mudar essa situação, isso é horrível, eu só sofro e ninguém me entende, ninguém me ajuda. E eu só vou ficar aqui nesse buraco mesmo, não tem como sair, eu não vou agir, não vou fazer nada, né? Que aí a gente caiu no vitimismo e isso tem muito de um sabotador. Não sei se você já me viu falar aqui sobre autossabotagem. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, tá bom? Sobre autossabotagem. Então, segura a curiosidade aí que eu vou falar mais sobre isso. Mas a autossabotagem são pensamentos sabotadores que a gente tem, que agem fazendo a gente se sabotar. E um desses pensamentos sabotadores é exatamente o pensamento vítima, que é você pensar que não tem saída para sua situação. Que você tá realmente no buraco e ali naquele buraco eu vou ficar, eu vou jogar terra em cima de mim mesmo e vou ficar no buraco. Então a gente cai nesse lado do vitimismo. Só que a gente também não deve, por isso que eu falei, é o equilíbrio. Nem a gente cair no vitimismo, nem a gente cair também naquela positividade tóxica de também fingir que tá tudo maravilhoso, tudo bem, não tem problema, não posso estar triste nunca, eu tenho que estar bem todo o tempo. Não, né? É a gente encontrar o equilíbrio. E esse equilíbrio, ele tem muito a ver com culpa. Com a gente olhar para as situações da nossa vida e entender o que é a culpa e o que é a nossa responsabilidade nas situações. E observar o que é a culpa e a responsabilidade é também a gente entender que em algumas situações da nossa vida a gente não tem controle. Algumas coisas da nossa vida não estão dentro do nosso controle, né? Por exemplo, o comportamento do meu marido não está dentro do meu controle. Se ele vai ser o pai que eu imagino que seja, se ele vai ser o pai que eu quero que ele seja pro meu filho, né? O comportamento dele não está dentro do meu controle. O comportamento do meu filho também não está dentro do meu controle. Porque eu posso ensinar, eu posso orientar, mas no final das contas, o que vai dizer como ele vai se comportar vai ser muito mais o lado interno dele, porque a gente age a partir dos nossos pensamentos. É assim que a gente funciona enquanto ser humano. A gente tem pensamentos, esses pensamentos geram os nossos sentimentos e esses sentimentos geram as nossas ações. Então, é claro que eu vou orientar meu filho, eu vou ensinar para que ele tenha pensamentos bons, para que ele tenha pensamentos que vão levar ele a agir de forma positiva. Mas não sou só eu que interfiro na vida do meu filho. Ele é cercado pela realidade, pela escola, pelos amigos, pelos vizinhos, pelos outros parentes, enfim. Então não sou só eu que construo os pensamentos do meu filho. Né? Por mais que eu procure construir da melhor forma possível, né, digamos assim. Então o que vai ditar o comportamento dele no final das contas não sou eu. Eu não tenho controle sobre o comportamento dele no final das contas. Vou fazer o meu melhor possível para ensinar. Mas no final das contas é uma coisa que diz respeito a ele, a história dele, ao interno também dele, é o que vai ser o comportamento dele. Que também tem a ver com o marido, né? Que é a mesma coisa ao marido. Eu posso tentar ensinar meu marido, aqui, né? Eu ensinando criação consciente pro meu marido, eu posso ensinar, eu posso falar, eu posso, né, fazer várias coisas para ajudar ele a agir assim, mas no final das contas o que vai ditar a forma como ele vai agir, o comportamento dele, é o mundo interno dele, os pensamentos dele, né? As crenças dele. E da mesma forma é a gente. Porque se eu não tenho controle sobre o comportamento do meu marido, eu não tenho controle sobre o comportamento do meu filho, e eu nem tenho controle também sobre o comportamento das outras pessoas ao meu redor, sobre o que a minha sogra vai pensar do meu jeito de maternar, sobre o que minha vizinha vai pensar do meu filho quando ela vê meu filho no portão fazendo alguma coisa. Enfim, né, os palpiteiros aí de plantão.
Eu também tenho controle sobre isso. Então, aquilo que a gente não tem controle, a gente tem que deixar lá, no campo, no campo das coisas dos outros, né? Existem 3 potes, né? Deixa eu falar pra vocês dos potes, que vai ficar bem claro. Existem 3 potes. O pote das minhas coisas. Vou fazer assim, minha unha tá feia, gente. Amanhã eu vou fazer unha, tá bom, gente? Ó, desculpa. Então, existem 3 potes. O pote das minhas coisas, o pote das coisas dos outros e o pote das coisas de Deus. Quando eu fico ali tentando remediar, tentando resolver, ou pensando, porque às vezes você não quer remediar, não quer resolver, mas você fica pensando sobre aquilo, sabe? Ficar remoendo coisas que estão no pote dos outros, eu só tô gerando cansaço pra minha vida, estresse, sofrimento, porque eu não tenho controle. Não tem nada que eu possa fazer. Quer dizer, tem coisas que eu posso fazer? Tem. Mas as coisas que eu posso fazer, elas estão dentro do meu pote, que é o meu comportamento. O que eu posso mudar? Eu posso mudar o meu comportamento. Isso eu posso mudar. Isso é do meu controle. O eu, Letícia, mãe, mentora, professora, o eu, Letícia, filha, esposa, nora, o eu posso mudar. Isso está dentro do meu controle. E é minha responsabilidade. Porque o que está dentro do meu controle é minha responsabilidade. Aí sim, eu posso mudar a minha forma de me comportar. E isso pode influenciar, sim, no pote dos outros, né? Digamos assim. Ou seja, isso pode influenciar em como as outras pessoas vão se comportar, sim. Mas eu tenho que focar em mim. Tenho que focar naquilo que eu posso mudar, que sou eu. Que é o meu comportamento. E que não é fácil de mudar. E aí, sabe o que é engraçado? Quando a gente sai aqui do nosso pote, né? Para de se concentrar no nosso pote, porque a gente se concentra no pote dos outros. Meu marido devia ser assim, porque se meu marido me ajudasse, porque se o pai do meu filho fizesse isso. Né? Às vezes você não fala, mas você remoe dentro de você. E eu não tô falando, gente, pelo amor de Deus, eu não tô falando de. Ai, como é que eu vou dizer? É complicado falar sobre isso, né? Porque eu quero que você entenda que eu não tô falando pra você aceitar o que o outro faz e abaixar a cabeça pro que o outro faz, tá bom? A gente tem que impor limites também. E isso tá dentro dos nossos potes, que é impor os limites. E mostrar pro outro até onde ele pode ir e o que o outro também tem que fazer pra atender às nossas necessidades, né? Então isso tá dentro do meu pote, né? Porque isso tem a ver com o meu comportamento, com o que eu vou falar pra outra pessoa, com o que eu vou fazer, né? Mas quando eu tô muito concentrada no pote dos outros, né? Então preocupada com o que o outro vai falar, com o que o outro faz, com o que o outro deixou de fazer, com o que o outro tem que aprender, com o que o outro tem... Enfim, né? Com o que a minha mãe fala, com o que a minha mãe fez comigo na minha infância, porque minha mãe errou, porque eu tenho que ser melhor que a minha mãe, porque... Enfim, eu tô lá no pote dos outros. Enquanto eu tô aqui concentrada no pote dos outros, sabe o que eu não tô vendo? O meu pote. É uma forma de fuga. É uma forma de fuga. Porque é difícil olhar pro nosso pote. Porque quando eu olho pro meu pote, eu tenho que ver que eu não gosto de sentar pra brincar com meu filho. Porque quando eu sento pra brincar com meu filho, nossa, pessoal, ela não passa. É horrível pra mim. Eu queria muito, muito, muito. Eu quero lá ter mais tempo de qualidade com meu filho, sentar pra brincar, dar atenção pra ele. Mas, cara, não passa a hora. É horrível. Aí eu tenho que dizer pra mim mesma, é horrível. Eu tenho que entender por que é horrível, então. Por que é difícil sentar pra brincar com meu filho? O que acontece ali? O que passa na minha cabeça nesse momento? Quando eu tenho que olhar pro meu pote, eu tenho que ver que eu não gosto de ser mãe o tempo todo. Eu tenho que confessar pra mim mesma, ó, ser mãe, tem hora que, olha, sinceramente, eu queria fugir. Eu entendo a minha mãe quando ela dizia que queria sumir. Inclusive, de vez em quando eu falo. Então, olhar para o nosso pote é muitas vezes olhar para nossas sombras, para aquilo que a gente não quer admitir, para aquilo que é chato de falar, para aquilo que eu não quero sentir. Né? Eu não quero sentir aquilo. É difícil, é desafiador. Olhar pra gente mesmo, nossa, é uma das coisas mais difíceis que tem. Só que é a única coisa que a gente realmente é responsável na nossa vida é olhar pra gente. Porque a gente só pode mudar nosso próprio comportamento. E as transformações da nossa vida, inclusive a leveza da nossa maternidade, elas só vão acontecer quando a gente olhar pra gente. Porque não é sobre o outro. Não é sobre a super rede de apoio que eu adoraria ter. Não é sobre o marido super participativo que eu adoraria ter. Não é sobre o filho super tranquilo, filho bonzinho que faz toda a lição, é o melhor aluno da sala, menino não faz birra nunca, menino nunca sente raiva, gente do céu. Não é sobre o filho perfeito que você vai ter, que vai trazer leveza. Não é. É sobre a forma como você está vivendo tudo isso.
É por isso que eu comecei lá no começo falando, né? Que é sobre a gente. No final das contas, é sobre você olhar pra dentro de você. E é difícil olhar pra dentro da gente. Só que enquanto a gente não fizer isso, a gente não vai avançar na nossa vida. Por quê? Porque a gente tá fugindo, quando a gente olha pro pote dos outros, a gente tá fugindo de olhar pro nosso pote, pras nossas coisas, pro nosso mundo interno. E nessa fuga a gente tá perdendo oportunidade muito grande, que eu digo que a maternidade é essa oportunidade grandiosa que a vida nos dá de olhar pra dentro e de cuidar das nossas feridas e mudar esses padrões que a gente tem, inclusive padrões de comportamento, mudar nosso comportamento, mudar nossos pensamentos, mudar os nossos sentimentos, mudar o que a gente sente com relação às coisas que acontecem. E dá pra mudar. E é aí que vem a leveza. É daí que vem a leveza. E eu falo pra vocês, gente, porque eu vivi isso. Tudo que eu falo aqui é coisa que eu vivi. Né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, você é tão calma, né? Você é uma mãe calma. Outro dia, né, foi muito lindo. Ai, deixa eu contar pra vocês. Depois eu vou até postar isso, porque foi tão legal. Eu postei um cardzinho que mostra o dinossaurinho todo feliz de manhã. Aí é a mãe falando, né? Eu de manhã prometendo que eu vou ser super calma o dia inteiro, né? E aí depois embaixo, eu 1 hora depois. E é um dinossauro destruindo tudo, né? E eu postei esse cardzinho, né, falando sobre isso, né, às vezes a gente fala que vai ter paciência e acaba vendo, o dia vira aquele caos, né, e a gente passou o dia estressado de novo. E aí o Marcos viu, né, o Marcos é meu filho, tem 6 anos, e ele viu, né, que eu postei, e ele perguntou, mamãe, o que é isso, né, ele não tinha entendido, daí eu expliquei, né, falei, ai, filha, é que é aqui, tá vendo, ó, às vezes a gente, que é mãe, a gente acorda querendo que o dia seja bem tranquilo, mas depois a gente acaba ficando brava, a gente acaba perdendo a paciência, acaba se estressando. Ele olhou e falou assim, não, mamãe, a senhora não faz isso. Eu falei, não, filha, mamãe não fica brava de vez em quando, não? Ele falou assim, não, mamãe, a senhora é gentil. Ah, eu fiquei tão contente, porque ia ser uma vitória pra mim ele falar isso. Porque eu não, gente, nem sempre fui essa mãe calma. Daí também não é, e nem hoje eu sou perfeita, tá? Não venham achar não que eu sou perfeita, que eu não quero esse rótulo porque é muito pesado, é muito difícil de carregar. Não quero esse rótulo também. Nem é meu objetivo passar essa ideia pra vocês de que existe um ponto da maternidade em que a gente chegou na perfeição, que não existe, tá? Mas a gente pode ser melhor a cada dia. E é isso que eu vivi, né, na maternidade, né? Porque eu passei dias muito estressantes também, muito pesados. Era muito pesado, era muito difícil. Ai, é tão difícil pensar que era muito difícil. É aquela sensação de, ai, suspira, né? Porque foi cansativo. Essa época foi cansativa. Ai, mas eu encontrei a leveza na minha maternidade a partir disso, né? A partir desse mergulho interno. E a maternidade faz esse convite lindo pra gente. De fazer esse mergulho interno, essa transformação. Que realmente traz leveza para os nossos dias. E eu vou parar de ficar falando de mim aqui. E vou trazer pra vocês, então, a Gabi. Gabi, você consegue... Acho que você já até colocou aqui, né, Gabi, pra eu te chamar. Deixa eu ficar de olho na hora, porque a Gabi tem aula, gente, depois da live. Então eu não posso segurar lá muito tempo. Gabi, vê se você consegue pedir pra participar. Se você conseguir, eu já te aceito, senão eu vou tentar te chamar aqui. Eu vou chamar a Gabi então, gente. A Gabi vai contar pra gente essa realidade dela, né? Como que ela passou desse dia a dia cansativo, cheio de angústia, de dúvidas, pra uma rotina materna mais leve, mais consciente, né? E eu acho muito legal trazer isso pra vocês, trazer a Gabi pra contar pra vocês, porque eu disse pra ela, Gabi, vem aqui, é uma luz no fim do túnel, sabe? Para as pessoas verem, existe luz no fim do túnel? Então existe sim, gente, a gente pode viver de forma mais leve. Deixa eu pegar aqui a Gabi. Ai. Ei, tá indo? Foi. Deixa eu puxar aqui pra cima. Ah, agora foi. Foi aí, Lê? Tá me ouvindo? Tá tudo preto, Gabi. Preto? Não tô te vendo, você tá tudo preto. Vê se sua câmera não tá virada. Não, tá normal, eu consigo me ver aqui. Deixa eu ver se. Você tá se vendo? Pessoal que tá assistindo, fala pra gente, por favor, manda no comentário aí se vocês estão vendo a Gabi, porque talvez seja só eu que não tô vendo, né? Então vamos ver. Mandem aí, por favor, gente. Oi, quem chegou aí? Mandem aí se tá conseguindo ver a Gabi ou não. Se tá Pra dando mim pra tá ouvir normal ela aqui. Você consegue aqui. me ouvir bem? Ouvir, eu tô ouvindo. Ah, então, não sei o que que tá acontecendo, então. Porque eu tô vendo a minha imagem e a sua.
Ó, não, Gabi é ausente. Gabi, faz o seguinte, ó, clica no xizinho pra você sair, daí eu tento te chamar de novo, tá bom? Porque o pessoal Ok, tá falando que não tá peraí. aparecendo mesmo, tá bom? Então você sai, isso. Aí vamos tentar de novo. Deixa eu ver se eu faço aqui. Convidar para participar. Ah, aqui, ó, eu consigo te chamar. Gabi, aí. Agora você aceita, eu acho que vai dar certo. Ah, expectativa, alta expectativa para ver a Gabi. Sua câmera Foi? tá fechada. Sua câmera, você tem visto que sua câmera tá aberta? Eu tenho. Eu tenho, ó, porque olha, eu vou fechar minha câmera. Vocês conseguem me ver? Não, né? Agora, não? Mesma Não. coisa, Gabi, não aparece. Nada? Tudo não aparece. Ai, o que que eu faço? Agora eu não sei então o que que eu faço aqui. Você clicou lá para Cliquei, ó, virar a porque câmera, aqui, né? ó, tá aparecendo a minha porta. Aparece alguma coisa agora ou não? Nada também, né? Nada. Então, pra mim, Nada, nossa, nada, por que nada. será, hein? Ai, que chato. Nem a unha do pé. Nem a unha do pé tá aparecendo? Nem a Ai, unha do que pé tá dando coisa. pra O que ver. que será que a gente pode fazer? Não. Eu não... Quer que eu saia e entra de novo e aí nada? Tenta sair, Ok, aí você sai mesmo, sai do ok, Instagram, tá. entra de novo. Vai, vamos tentar isso pra ver se dá certo. Se não der certo, aí eu vou ter que acabar saindo aqui também. Ai, gente, enquanto a Gabi não vem, a gente papeia se a Gabi enquanto ela não volta. Ai, gente, é assim, gente, é a vida real, ué. É isso aí, ao vivo é isso, né? Às vezes dá certo, às vezes tem uns perrengues. O Instagram nem sempre colabora, vou contar pra vocês, né? Que o Instagram nem sempre colabora. E é assim, gente. É o que define como a gente vai agir com aquilo que acontece com a gente, é a gente, né? Como eu falava sobre. Não é tanto o que acontece com a gente, mas é aquilo que a gente faz com aquilo que acontece com a gente. Vamos ver. Vai dar certo, vai dar certo. Todo mundo torcendo aí, reza. Todo mundo rezando pra dar certo. Ai, vamos lá, Gabi, agora vai dar certo. Voltei. É. Foi tudo preto. Agora eu tô vendo. Ah, deu certo! Ah, vai Deu que a gente certo. tem energia positiva aqui. Claro que a gente De tem. repente estava melhor o preto mesmo, né? Tudo bem. Ai, boba. Vamos Tô super morena. lá, gente. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você, como tá? Eu tô ótima. Ah lá, ó, sua sobrinha já mandou um oi, tia! Ah, meu Deus, olha, para acabar com o coração da tia, né? Oi, Ah, amor. as tietes, já começou a chegar as suas tietes, olha só. Ó, Que legal. Então, Gabi, seja muito bem-vinda. Obrigada por você estar aqui, viu? Por você ter aceitado esse convite. obrigada, eu agradeço, viu, o convite. Fiquei muito emocionada, muito grata em estar aqui falando com você. É a primeira vez que eu participo. E eu tô muito feliz mesmo, viu? Ai, que Muito gostoso, feliz. que bom. E se apresenta pra gente, né? Conta pro pessoal aí quem é você na fila do pão, Bom, eu na fila do pão sou a que vai comprar pão, literalmente, porque eu adoro um pão. né? Né? Bom, eu sou a Gabi, né? Eu tenho 43 anos, eu sou a mãe da Malu, Maria Luísa, de 11 anos, uma graça de menina. Eu sou doula também. Além da doulagem, eu também trabalho com. Eu sou promotora de vendas, né, para duas empresas no ramo de semijoias. E agora também estou me aventurando aí de novo, né, em voltar a estudar. O que mais? E é isso, né? Conheço a Lê faz um bom tempo, né? No mínimo aí uns 6 anos, né? Que a gente se conhece, eu acho. Se eu não estiver Sim, quase errada. 7 já. Uns quase 7 já. E é isso. Assim, acho que o que eu posso. Ah, eu faço parte também, acho que é legal falar, Lê, depois, se você puder colocar e divulgar, né? O grupo das Mães Sol, que eu participo, que você tão gentilmente lá, né? Cedeu o seu trabalho, foi lá fazer uma atividade conosco. É um grupo, né, de mulheres, né? A maioria são mulheres que estão aí nessa caminhada solo aí da criação, né? Dos filhos. É um grupo super bacana, onde eu fui muito bem acolhida, né? Quando eu conheci as meninas. E lá nesse grupo a gente fala das dificuldades, né, de tudo que a gente passa, né, na vida, né,
em geral, de tudo. A gente fala de tudo, a gente se acolhe, a gente se abraça, e é um grupo muito bacana. Nós temos aí um Instagram, depois se a Letícia quiser divulgar, e o pessoal que tiver interesse em conhecer, né, as mães, tem aí mais um grupo, Sim. né, mais um lugar onde elas possam aí estar junto conosco. Sim, e como que é importante, né, ter em grupo, né? A gente, Sim, enquanto mãe, a gente se sente muito sozinha, né? Muitas vezes na maternidade, né? Oi, sim. Rosane, você tem que dizer? Aham. Eu acho que Pode falar. a maternidade, ela é muito dolorida, né, no começo, né? A minha história, quando eu engravidei da Malu, eu fiz técnico de enfermagem, então, assim, o cuidado, né, com o bebê, depois que o bebê nasceu, era uma coisa que não passava pela minha cabeça, ter problema algum com isso, né? Então, maternar, para mim, era uma coisa, assim, tranquila. Acho que eu nem cogitava isso, né? Então eu foquei muito na minha gestação, no como ia fazer para nascer essa criaturinha, né? Que eu tive vários medos, várias inseguranças. Ok, fui construindo isso, foi muito bacana para mim, né? E quando eu me vi sozinha, com um bebezinho, dependente total de mim, isso, nossa, é desesperador. Acho que é a palavra que eu encontro, né, para demonstrar esse momento. Porque você não sabe o que fazer, você acha que tudo que tem na teoria não se aplica à prática de jeito, maneira alguma, né? Pelo menos no meu caso, eu estou contando muito aqui da minha experiência, né? Uhum. Eu tive muito problema com a amamentação não é, né, essa coisa que todo mundo floreia, né? O que a gente fala que é a propaganda da Doriana, feliz, né? Não é, não tem nada a ver. Então, assim, para mim foi muito dolorido, né? E aí depois, quando você acha que vai melhorando, e para mim não foi melhorando, né? Porque você dá de cara com a educação, com a criação, os seus conflitos internos, né? O como vou criar, como que eu vou fazer. Então, assim, enquanto você está envolta de tudo isso, é uma tormenta. Você não sabe para onde você vai. Você simplesmente vai, né? E hoje eu penso, né? O como eu fui, eu não sei. Ok, trilhei todo um caminho, né? E a gente tá aí, né? As marcas que a gente vai deixando, né? Nos filhos, eles vão tratar depois, mas é muito sofrido, né? Porque você deseja outra coisa, né? Ter essa maternidade leve, como você, né, bem colocou aí no começo, né? Eu acho que para mim, como você também falou que a sua parte aí, né, quando você estava também nesse processo, foi bem dolorido, e o meu também foi, né? E é um dolorido porque você tá num sofrimento no momento que tem que ser só alegria. E aí não combina, né? Peraí, mas eu deveria estar extremamente feliz com isso. E aí, de repente, você vê que não. Que nem todo momento você quer ser mãe, que às vezes você fala assim, nossa, será que eu queria, né? Se eu pudesse escolher, não queria. Então, assim, e é muito dolorido ter esses pensamentos, né? E, na verdade, a gente não para até para acolher isso, né? Para pensar exatamente o que é isso. A gente vai, vamos lá, vamos guardar lá dentro do fundinho, lá do pote, né? Colocar lá no fundão, não vamos mexer, porque isso é muito dolorido, né? Uhum. E tem uma coisa que eu acho que a maternidade, para mim, também trouxe, que também é uma coisa que eu acho, né? Que as meninas aí também podem colocar, se isso ressoa, faz sentido. Eu acho que a gente Uhum. perde essa identidade como mulher, né? Então você não, por Sim, exemplo, eu não era mais a Gabriele, eu era a mãe da Malu, né? sim, Então as pessoas não te veem mais como uma pessoa, te veem como a mãe e aí pronto, você basta ser aquilo e tudo que você faz que é errado, eles vão te julgar e pronto, acabou, né? sim. Não tem um ou outro que consegue acolher você também. E não por mal, porque eu acho que toda vez que a gente vê uma mãe passando por algum processo, às vezes você não consegue acolher porque aquilo também te feriu e você também sente a dor, e aí você tá na dor porque você tá olhando, e aí você, em vez de acolher, você não dá conta porque você também tá tratando a sua dor, né? E a gente não Sim, consegue auxiliar o outro enquanto a gente não trata a nossa, é né? verdade. Então, eu acho que o processo, para mim, foi muito isso, sabe? E aí, até você recuperar essa identidade, você olhar para tudo isso que a gente está falando, sozinha, é muito, muito dolorido, muito demorado, né? Então, por isso que é legal, né, ter esses apoios, né, esses grupos, né, esses cursos, né, tudo isso, né? O que você traz é muito bacana, é muito legal, né? Para mim foi muito verdadeiro, foi
positivíssimo, assim, na minha vida. E é isso, né? A gente tem essa questão dessa perda da nossa identidade. Tem vários processos difíceis que a gente vive com a maternidade, né? E eu vejo que muitas vezes a gente, como a gente não quer parar para olhar para isso, até porque a gente não foi ensinado, né? Não é porque a gente não é nem porque a gente não quer, digamos assim, é porque a gente não foi ensinado a parar para olhar para essas coisas, né? A gente foi ensinado a tocar para frente, vamos embora, essa fase passa, isso é uma fase, vai passar. Então você está ali na fase por exemplo, a amamentação tá difícil. Ah, vai passar essa fase. Aí você espera, passou essa fase. Ah, não, mas agora começou a fase das birras. Ah, então, mas calma aí, depois dos 2 anos passa, então vai passar essa fase. Aí depois chega a fase dos 6 anos, né? Que é a fase que o Marcos está agora, né? Que assim, eu sei as coisas que eu quero do meu jeito e eu sei, eu argumento, entendeu? Eu tenho argumento pra tudo e por aí vai. Então, não, essa fase vai passar. Aí a gente vai assim, esperando Sim, que em algum momento a coisa vai ficar melhor, entendeu? Vai ficar mais leve, em algum momento vai. E a gente fica assim, e vai levando. Quando, na verdade, a gente vai permanecer assim, né? A gente vai ficar esperando até o filho crescer, até o filho, sei lá, ser independente, não precisar mais da gente, não depender mais da gente, porque esse é uma das grandes. Eu acho que é um dos grandes pesos que a gente tem, nessa dependência que a outra pessoa tem da gente, que é muito grande, né? Isso mexe muito com a gente, porque é difícil cuidar até de mim, né? sim, Imagina do outro. Mas, enfim. sim, E aí a gente fica naquela expectativa, quando for mais independente, vai ser mais fácil, quando meu filho crescer. E exatamente, não passa nunca. Porque aí, quando seu filho crescer, ele for adolescente, vai ser outro desafio. Quando seu filho for adulto, ele tiver a família dele, vai ser outro desafio que você vai ter ali, porque ser mãe você vai ser para sempre, né? Só sim, que enquanto a gente não para se olhar, para parar para pensar no que está acontecendo, e é por isso que eu trago muito essa palavra, né, que é a consciência, que é a gente parar para tomar consciência daquilo que está acontecendo, daquilo que a gente está sentindo, do que a gente está vivendo, a gente só vai vivendo cada fase, e é assim, como você está vivendo essa fase, né? é. Você está vivendo Sabe ela uma, com tá leveza ou falando você aqui, eu está vivendo no lembrei. caos? E aquilo está destruindo você por dentro e está destruindo o seu filho por dentro também no processo, né? De certa forma. Sim, sim. Que todo mundo sofre, né, no caminho, né? É Sim. você que não está compreendendo o que está acontecendo, a gente não consegue lidar, e a criança está recebendo isso também de uma forma que ela vai registrar, e quando ela for isso, né, ou pai ou mãe, ela também vai agir, porque foi assim que ela aprendeu, É né? aquele Acredito eu, ciclo. que é o Sim, ciclo, né? Uma sim. coisa que você estava falando, eu me lembrei aqui, nossa, eu ficava possessa da vida, né? Quando a minha filha estava nos lugares e assim, às vezes ela se apresentava de uma maneira inadequada, sei lá, uma birra, alguma coisa, e aí a pessoa, né, você não cria direito, isso daí é manha que você dá, né? E em algum momento em que ela, né, né, não se comportava, né, que a gente usa esse termo, mas assim, não ela estava adequada, né, num espaço e tudo. Nossa, mas você deu tanta sorte, né, dela nascer assim, boazinha, né? Ah, meu Deus, olha, a vontade de dar uma voadora é grande, né, porque tudo que é ruim é você, né? É Tudo culpa que é bom sua. é o universo, é qualquer coisa, menos você ali, né, batalhando, orientando, né, e estudando e vendo o que você pode melhorar no convívio, né? Porque é muito complicado, é um outro ser humano, a gente não vê o filho, né, como sendo um outro ser humano, com outra complexidade, Com uma outra certeza. criatura, por mais que seja um bebezinho, mas ele é um outro, né? E a hora que chega na adolescência é muito mais afrontoso, porque aí vai conflitar tudo, né? Vai estar tudo ali junto e misturado e chamando você para razão. Olha, tá vendo? Você me ensinou isso. Agora eu penso assim, aí como que a gente vai resolver isso, né? Uhum. Então, eu, pelo menos no meu processo, né, principalmente aqui no processo da pandemia, que eu acho que foi o que fez um boom dentro de mim, assim, foi bem angustiante, cansativo, eu tinha muitas dúvidas da maneira com que eu lidava, né, com a minha maternagem. É, eu tinha uma questão que me incomodava muito e eu não conseguia mudar, que é gritar, né? Era altos gritos aqui dentro de casa. Então, assim, e era uma coisa que eu não conseguia mesmo controlar. Quando eu ia ver, já foi. Né? Eu falava assim, não vou gritar, não tem por que eu gritar. E aí, quando eu ia ver, tava gritando 3 vezes mais, né? Parece que aquela coisa assim emergia num desespero, né? E aí você se culpa, aí cria angústia, cria, né? Aquela culpa horrorosa, e a criança tá ali no meio de tudo aquilo e você não sabe o que vai acontecer, né?
Então fica muito difícil, assim, eu acho que é bem dolorido, assim, essa fase, né? Tipo, todas. E é o que você falou. Eu acho que não melhora, né? Porque são processos. Então é a infância e depois vem, né, a criança, depois vem a adolescência, depois a fase adulta, né? Minha mãe sempre diz que é filho criado, trabalho dobrado, né? Então, assim, não sei se isso tem razão de ser, né? Mas assim, cada A fase é gente vai uma descobrir um fase. dia. Né? Vamos deixar você estar criada a Maluzinha aqui para a gente ver. Mas eu acho que a gente aprende a lidar, né? Ver o como a gente funciona também e o como você lida com algumas situações. E aí isso se torna leve. Você não vai deixar, as fases não vão desaparecer. A gente aprende a olhar, né, para a fase de uma maneira diferente, com respeito, principalmente com a gente, né? Com os nossos limites e com a nossa verdade, e também com respeito com o outro ser humano que você está lidando ali 24 horas, né? Com todas as peculiaridades que tem uma criança. Porque se você tem, eu tenho uma filha só, né? Mas e quem tem dois, três, né? Quatro? Então, eu acredito que o desafio é maior ainda, porque cada ser humano é de uma forminha, né? É diferente um do outro, não é todo mundo igual, né? Então, eu acho bem complexo, né? E participar, por exemplo, né, do curso, né? Você usa um outro nome, né? Curso, né? É o Como é que programa você Treinar fala? Consciente. Isso, a gente fala É, programa. Programa, programa. E eu tava aqui, mentoria, né? consultoria, Não é pode curso, não é escolher curso, é isso. programa, falei curso. E é que eu sou da década de. Eu sou de 78, então é difícil mudar algumas as nomenclaturas, assim. Mas participar, né, do programa foi um divisor de águas para mim, né? Então, assim, me fez, acho que o que mais me chamou a atenção foi essa questão de olhar para mim, né, a minha maternagem com mais amorosidade, me permitir, né, ter ódio, ter raiva, ficar fula da vida com os meus erros e nem você mesmo comentou hoje, né, dessa coisa de não querer brincar, tem coisas que eu não gosto mesmo de fazer. E aí eu colocava, né, no julgo de, eu sou a pior mãe porque eu não gosto de brincar de casinha. Eu não gosto de brincar de casinha. Entendeu? Então, assim, por que eu vou ficar me culpando porque eu não gosto de brincar de casinha? Eu preciso entender, tá, então a casinha eu não gosto de brincar, que outra forma eu posso, né, brincar com o meu filho, estar com a minha filha de uma maneira inteira ali com ela, né, respeitando tudo que ela precisa, né? Então, olhar para mim com esse amor, assim, né, com esse cuidado e respeitando o meu processo também, porque a gente aprende, né, na caminhada a ser mãe, né? E eu acho que o amor é construído, né? Quando a minha filha nasceu, eu não olhei para ela, porque tinha, pelo menos eu ouvia muito isso, a hora que você que nascer, você vai olhar e vai amar incondicionalmente, né? Eu acho que isso é uma outra, acho que pode funcionar para algumas mulheres, né? Para mim não funcionou. Eu não tive esse amor instantâneo, imediato, né? Eu acho que o amor que eu tenho pela minha filha, ele foi construído, esse amor, eu a amo a cada dia, mas, né? Então você também tira do peso, né, das suas costas essa coisa da mãe perfeita que você trouxe, da mãe que tem que estar ali acordando de madrugada para cobrir, né? E aí se você não vai, eu não sou essa mãe que levanto de madrugada para cobrir. Eu não vou cobrir, entendeu? Aí a Malu, outro dia, ela perguntou para mim, mãe, você não me levanta, né? Você não levanta de madrugada para me cobrir? Eu falei, não, eu tô dormindo, né? Aí ela falou assim, né? Eu tô dormindo, como que eu vou levantar? Ela falou, nossa. Aí eu falei, então, Malu, se eu levantar toda noite para te cobrir, você não aprende também a se cobrir, né? Então, assim, você tem que sentir, eu vou saber se você tá com frio ou não tá, né? Então, assim, também, né? Acho que trocar essa ideia com seu filho, falar o que você sente, o que você acha, né? E ela também poder te questionar, né? Não ter aquela criação autoritária de que a criança Essa nunca vai ter liberdade, né? medo de falar, de perguntar, de questionar você, né? Então, e Uhum. aí participar disso fez eu ter, né, esse cuidado, né, e esse carinho comigo mesmo como mãe e aprender o como lidar com as situações, que você me ajudou muito nessa questão, né? Então, eu tenho isso, como eu vou fazer? Então, eu tenho uma infinidade de maneiras de lidar com as situações, né? Então, dentro da minha casa, o que se adequa melhor, né? O que vai funcionar melhor, né? Então, assim, não é uma receita de bolo pronta e estática, né? Então, você tem essa, né? Ops, parece que travou.
Voltou, voltou, voltou. Então a gente teve, né, pelo menos ali no programa eu tive essa facilidade, né, de olhar para tudo isso e falar, não é uma coisinha engessada, né? Peraí, deixa eu ver como que isso vai funcionar aqui dentro, né? E aí Sim. você ter essa criatividade, e aí sim fica leve, né? Porque não é nada imposto, não é nada, não, é você criar dentro da sua família o que melhor, né? O que vai se ajeitar melhor ali dentro desse convívio com a minha filha, e isso foi uma construção, né? E essa construção começou por mim, né? Porque eu realmente tive que olhar o meu monstrinho lá da mãe que gritava, né? E era dolorido demais olhar para isso, né? Por que que eu gritava, né? Por que que eu era tão assim, aquela coisa? Então, quando eu precisei olhar para isso, né? Chegar no fundo do qual era, né? O motivo daquela gritaria toda, foi dolorido, foi difícil enxergar, mas aí eu compreendi. Não deixou de existir, eu tive que fazer um exercício para, né? Cada vez ir gritando menos, né? E melhorando isso, mas valeu muito a pena, né? Hoje eu não lembro qual foi a última vez que eu gritei com ela, né? Eu Nossa, falo energicamente, né? A gente, e é uma vitória mesmo, porque a gente tem um sim. hábito, né? E a Isso gente tem vira que hábito, comemorar, sim, poxa, tem que comemorar, sim, gente. sim. E para mim é uma vitória, né? Porque eu era louca do grito, então é muito legal, né? Eu não deixo de ficar brava, né? E de fazer coisas erradas né? E pisar na jaca às vezes também, né? Porque a gente vai aprendendo. Mas Sim, quando você consegue sair de um padrão que para você estava ruim, e para o filho também, né? Porque às vezes a violência não é só o bater, né? A gente não vai nem entrar nessa exatamente. questão, mas o grito, né? Também é uma violência, é muito violento para a criança, né? Ouvir, né? Um Sim. grito, né? Um xingamento, assim. Então isso é muito ruim. Então eu, por enquanto, né? Eu tô nesse padrão de melhorar cada vez mais, né? Eu acho que eu não tô totalmente 100%, mas a gente vai construindo. E eu acho que eu tô de parabéns nessa É, construção aí, né? Eu fico ai, bem que feliz. linda. Ai, que linda, com certeza. Comemore sim, você merece sim. Comemorar, merece sim os parabéns. Porque é o que eu digo, gente, é ter coragem de olhar para isso, porque não é gostosinho, não é prazeroso olhar para dentro, né? Se fosse, tava todo mundo olhando para dentro. Se for, eu digo, gente, se fosse fácil educar sem violência, a gente fala, né, educar sem violência. Se fosse fácil, todo mundo tava educando sem violência. Não é fácil. Eu digo porque eu vivi isso também. A minha mãe, que é uma mulher maravilhosa, que eu admiro demais, eu amo demais, admiro demais a minha mãe. Hoje eu entendo tudo que a gente viveu e tenho cuidado dentro de mim desses sentimentos, né? Porque o que foi plantado dentro de mim de feridas e de pensamentos sabotadores está plantado. Agora é minha obrigação, minha responsabilidade como adulta de lidar. Mas a minha mãe gritava muito quando eu era criança. Eu me lembro dos gritos da minha mãe e eu me lembro de como eu ficava assustada, do quanto de medo que eu tinha. E eu lembro, assim, que minha sensação de medo nem era medo dela me machucar. Porque ela tinha uns gritos de surto mesmo, sabe? Parecia um surto. Eu tinha medo dela se machucar. Então, olha só a responsabilidade de uma criança que tá causando. Porque o que a criança entende no cérebro dela? Eu tô causando isso na minha mãe. Minha mãe tá ali surtando, minha mãe tá triste, minha mãe tá brava, minha mãe tá nervosa, isso eu tô causando. Então, olha também do peso para uma criança, né? Sentir isso. E eu lembro disso, gente. Lembro claramente, porque hoje eu tenho consciência de tudo isso, do que eu sentia, né? Eu tenho consciência. E eu não queria fazer isso com meu filho, eu não queria repetir isso. Só que o que eu fiz? Quando começaram os desafios de comportamento do meu filho, eu fui pelo mesmo caminho. Fui pelo mesmo caminho. Então, eu digo, gente, educar sem violência não é fácil. Porque se a gente não parar para olhar e falar, caraca, tu repetir tudo aquilo que eu não queria. O primeiro passo é você admitir isso, falar, nossa, eu tô repetindo. E não é gostosinho você repetir isso. Por isso que é corajosa, você é corajosa, a Gabi, a Lorena que teve aqui semana passada, tem que ter a coragem de falar, caraca, eu tô surtando. Caraca, eu não tô dando conta. É a coragem de falar, eu preciso olhar para isso, né? E realmente Sim, olhar para isso. E assim, gente, é como a gente tá falando, né? Esse olhar para dentro em primeiro lugar, esse olhar para dentro é a única forma de mudar o nosso comportamento. Porque eu só mudei os meus gritos. Eu só parei de gritar com meu filho. Eu só me tornei a mãe gentil, como ele fala hoje para mim,
que até é muito legal, porque essa palavra gentileza, ela é muito forte na minha vida. Eu tenho reparado, assim, sabe? Eu até acho que vou fazer um post sobre isso. Tô cheia das ideias do post. Mas eu me lembro de um aluno uma vez que me escreveu um bilhete, e foi muito legal, porque esse aluno colocou assim no bilhete: obrigada por você ser sempre tão gentil. Né? E isso também para mim foi muito forte. Então eu só consegui ser essa pessoa hoje, a pessoa gentil, a mãe gentil, porque eu olhei, eu parei para olhar para mim, para dentro de mim. Porque a gente só muda o nosso comportamento, lembra? Quando a gente muda o nosso pensamento, nosso sentimento, nosso interno. Então, se eu continuar levando aí, esperando uma fase melhor chegar, esperando um belo dia em que eu vou acordar com paciência e calma e vou continuar assim o dia inteiro, e meu filho vai se comportar bem o dia inteiro, a casa vai permanecer limpa, a louça não vai aumentar na pia, e aí sim eu vou conseguir me manter tranquila o dia inteiro e vai ser leve, né? Isso nunca vai acontecer. Só vai ser mais leve. E a gente só vai conseguir parar de surtar, por exemplo, quando a gente parar para olhar para dentro, tomar essa coragem de olhar para dentro. E aí, esse olhar para dentro, a gente pode fazer ele de várias formas, né? Uma das formas é você sozinha, você lá, você lê livros, você pesquisar, você vê aqui Instagram, você vê as dicas. Cada vez que tem um desafio, você vai lá no Google e pesquisa lá o que fazer. Meu filho está fazendo isso, o que fazer? Então você pode fazer essa caminhada dessa forma. Ou você pode fazer essa caminhada, esse entrar no seu mundo interno e ter essa mudança de comportamento, do seu comportamento, e conseguir levar essa vida com mais leveza. Você pode fazer essa caminhada acompanhada, de uma forma direcionada, de uma forma objetiva, no sentido assim, de que já foi testado e aprovado as ferramentas, né? De que aquilo é um caminho direcionado, com o direcionamento de uma mentora, alguém que passou por isso, que vivenciou isso, que testou e aprovou e validou essas ferramentas, né? E dentro de um grupo. Né? E é esse que é o chamado do Programa Maternar Consciente em Grupo, né? Que eu vou abrir as inscrições no dia 12 de maio. É você fazer esse caminho para você maternar com mais leveza, para você mudar o seu comportamento também que você quer mudar na maternidade. Então, se você grita, você não quer mais gritar. Se você surta, você não quer mais surtar. Se você não consegue brincar com o filho, nossa, eu quero conseguir brincar com meu filho. Né? Esse é um desejo do meu coração, conseguir brincar com meu filho. Né? Então, se você conseguir ter mudança de comportamento real sua, né, e ver essa leveza na sua maternidade, você pode fazer isso acompanhada, né, com uma mentora, né, no caso eu, junto com um grupo, né, com um grupo ali de mães que vai estar ali junto no programa Maternar Consciente, caminhando lado a lado, porque está todo mundo ali vivendo o mesmo processo que você. Cada uma na sua forma, no seu tempo, né, respeitando o seu ritmo, como a Gabi falou, adequando cada um à sua realidade, né, porque a gente não chega com receita de bolo, como a Gabi falou, né, mas sim, cada um podendo adequar ali dentro da sua realidade, viver aquilo dentro da sua realidade, mas juntas, uma apoiando a outra, uma sendo suporte da outra, porque sozinha é muito difícil. Sozinho se torna muito mais pesado, né? E se torna muito aleatório também. A gente acaba se perdendo muito no caminho, né? Ficando com muitas dúvidas. Nossa, mas e agora? O que eu faço nesse momento? Né? Hoje eu tô me sentindo assim, o que eu faço? A gente acaba ficando muito perdida. Então, dentro do grupo, dentro da mentoria, você vai ter esse acompanhamento, você vai ter esse auxílio, você vai ter esse caminho, né, direcionado para você. Né? Olha, começa por aqui, esse é o primeiro passo, vamos lá agora para o segundo passo, vamos lá para o terceiro passo. E garanto para vocês que a partir do primeiro passo você já começa a ver diferença na sua vida, na sua maternidade. Né, Gabi? Que eu lembro da primeira sessão, a sua primeira sessão, né, Gabi? Eu lembro que você chegou na segunda sessão e você falou assim, nossa, aquela sessão que a gente fez reverberou tanto, eu lembro da palavra que você usou, reverberou tanto que, né, então assim, cada semana que a gente vai caminhar juntos ali no programa Maternar Consciente, você já vai, a cada semana, você já vai colhendo frutos, você já vai colhendo frutos. Quando chegar lá no final, é realmente assim, uma mudança de vida muito grande. Só que é isso, é a coragem. Será que eu tenho coragem de dar esse passo na minha vida? Né? A coragem de olhar para mim, de pedir ajuda, de aceitar ajuda, de realmente buscar a mudança que eu quero na minha maternidade, no meu maternar. Né? Essa é a grande questão, né? A grande pergunta, né? Será que eu tenho essa coragem? Né? Eu tô aqui para ajudar vocês, né? Para quem quiser, eu tô aqui, né? Eu amo demais o meu trabalho, porque eu me coloco à disposição para trazer para as mães a leveza que eu consigo trazer para minha vida, porque eu vivi isso. Né, vivi esse peso, essa dificuldade, eu digo, gente, que é horrível essa palavra que eu vou falar, mas é verdade, eu me senti fracassada como mãe. Eu cheguei ao ponto de me sentir fracassada como mãe. Eu lembro a primeira vez que eu briguei com o Marcos. Eu me lembro nitidamente da primeira vez.
E me lembro da última também. E foi muitos anos atrás, graças a Deus. Porque depois que eu conheci o maternar consciente, eu consegui mudar de verdade meu comportamento. E é como eu disse, gente, não é que eu me tornei perfeita, né? A Gabi ficou perfeita, né, Gabi? Você virou mãe perfeita, Gabi? Não. Ah, Não, isso eu não prometo pra não. ninguém. Eu vou fazer ninguém virar mãe perfeita, não. Não, você vai melhorar. Eu acho que ainda continua, né, os desafios, mas é o que eu falo, você aprende a lidar com isso. O que eu me irritava antes, às vezes, com algumas coisas pontuais, hoje eu determino e pronto, aquilo não está mais, né, nas minhas costas pesando, né? Tipo, sabe? E eu acho que o que é legal, né, por exemplo, de você fazer um programa, né, em grupo, que é bacana pra caramba, porque a gente troca, né? Eu acho que a gente tem que estar trocando, porque enquanto eu estava, né, sozinha dentro da minha casa com a Malu muito bebezinha, eu me achava a pior das mães mesmo, né? E aí, a hora que você vai para fora, que eu me permiti, eu conheci outras mulheres, né? Que umas amigas, quando ela foi para a escola, e eu vi que era tudo igual, tava todo mundo no mesmo rolê, né? Então eu falei, opa, peraí, eu não sou a louca surtada, né? Eu não tenho problema, né? Isso aí é o normal, tá tudo bem, mas peraí, né? Aí você fica naquele normal, tá tudo bem ser assim, né? E hoje eu entendo. É isso, mas aí a gente pode levar, ter leveza, né? Mudar esse jogo que a gente costuma dizer, ah, é normal criança é assim mesmo, ah, é normal você vai se irritar. Não, peraí, por que eu não posso melhorar sempre, né? Sim. Estar, né, com alguém como, por exemplo, como você, né, o que auxiliou, né, na minha caminhada aqui, é isso, é olhar para algumas coisas que talvez se eu estivesse sozinha ali, né, em autodidata ali, procurando, eu não ia talvez olhar com o olhar com que você me ajudou, né? O sabotador é uma das coisas também que você trouxe para mim, que foi, né, foi um tapão de, assim, na minha cara também, que eu não tinha noção do que era o meu Travou. sabotador. Hoje ele me ajuda para outras. Necessitando. Travou Voltou? aí? Pra mim tinha travado, agora voltou. Ah, tá. Eu não sei se travou o pessoal também, mas para mim não, tava tranquilo. Mas até onde você ouviu, né? Não sei se o pessoal conseguiu ouvir, se travou geral. Eu ouvi até a sessão de sabotadores foi o tapão. Porque assim, né, eu aprendi a olhar, se eu tivesse sozinha, né, como, olha, está pausado, Lê, estão falando, será que Será que o já meu também tá voltou? Veja, pausado? Voltou, gente? Me fala se voltou. O meu, o da espero que a gente não Gabi, tenha, fala. eu espero que a gente não tenha parado com aquela cara de derrame, né, O pior é que quando trava, trava na pior careta, né? não, ninguém merece, né, Tá travado ainda, a gente tá pausado ainda. E aí, gente, alguém manda aí pra gente se tá pausado. Travou e voltou. Bom, a Márcia disse que voltou ó, também. então, Voltou? Então, voltou, gente, dá voltou? pra continuar? Então, só essa Isso, questão, né, voltou. do sabotador, né, que você me orientou, né? Então, se eu tô sozinha numa leitura, posso chegar também nesse, mas talvez seria um caminho mais longo, ou talvez eu não iria Com nem certeza. conseguir olhar para isso, né? Então, ter alguém junto é muito mais fácil, né, da gente olhar para algumas coisas, né? A hora que eu descobri o meu sabotador, é uma coisa assim que me surpreendeu bastante, né? E assim, tá fazendo diferença na minha vida como um todo, não só como mãe, né? Porque isso você vai empatando todo em volta, né? Então, assim, é muito bacana e tudo que você trouxe para mim me ajudou muito. Eu acho que, se eu puder falar, ajudou bastante, foi bem significativo, mas eu sei que eu estou no comecinho dessa caminhada para mudar um monte de coisa ainda, né? E é sempre bom aprender, é sempre bom trocar, é sempre bom a gente ver o que a gente pode melhorar no que a gente aprendeu, né? No que a gente tem de hábito de fazer, né? Porque às vezes a gente tem uma metodologia, às vezes eu tenho uma metodologia que com a Malu que às vezes é bem, bem louca, assim, né? Mas assim, aí a gente vai aprendendo, né? Eu acho que a grande sacada para mim foi essa questão do amor mesmo, né? Comigo, né? Respirar, calma, tá tudo bem. Eu fiz um monte de coisa errada que se eu olhar para trás eu falar, poxa, poderia ter feito diferente, ok. Eu fiz o melhor
que eu pude naquele momento, né? Acho que em uma sessão eu falei isso para você. E Sim. então daqui para frente, né, qual vai ser o meu melhor? E a gente sempre melhora, né? E os filhos, eles têm essa capacidade também de enxergar isso, né? Porque o meu maior medo, eu não sei se eu cheguei a comentar com você quando a gente estava fazendo, mas o meu maior medo era causar qualquer trauma na Malu, né? Deixar ela traumatizada, ela, né, acontecer alguma coisa assim muito na psique dela, assim, né? Mas hoje eu penso, né, que os filhos também, do jeito que eles sofrem, né, isso e a gente sofre a vida, eu não vou livrar ela dos traumas, né? Mas eu acho que eles também reconhecem quando a gente tá ali de coração, olha, eu errei, né? E tá tudo bem também, se mostrar fragilizado para os filhos, né? Eles aprendem também a aceitar que eles erram e que depois do erro é possível o acerto, né? Então, são essas coisas que eu aprendi assim com você, né? Olhando para tudo isso nessa caminhada aí da maternagem minha com a Malu. Sim, ah, que legal, Gabi, obrigada, viu? E é isso, né? A gente, é claro que a gente sempre tem que buscar melhorar, né? A gente vai olhar para nossa, para o nosso hoje, às vezes para a forma como a gente está lidando com as situações, a gente vai falar, eu quero melhorar, eu quero mudar meu comportamento, por exemplo, quero parar de gritar, como a gente estava falando, quero não surtar, quero mudar algumas coisas em mim, né? De uma assim, né? Quero mudar meu comportamento, quero melhorar. Só que é querer melhorar e a gente precisa estar nesse caminho de crescimento, de evolução contínua, de crescimento contínuo, mas com alto amor, né? Com amorosidade, igual a Gabi tá falando, né? Então, assim, a gente sem chicotinho, né? Sem ficar ali na culpa, na autocobrança. Não, a gente trabalhar essa mudança, mas olhando para as nossas necessidades, para os nossos limites, respeitando o nosso processo também, porque a gente também está aprendendo, né? Então, entender em Sim. que etapa do processo que eu tô e respeitar o meu processo. Né? Porque muitas vezes a gente faz isso se maltratando, e não é pra gente se maltratar no caminho, né? É pra gente ser gentil com o nosso filho e com a gente também. Né? A gente cuidar do Sim. nosso coração também, porque a gente possa também viver esse processo bem. Né? Com prazer, né? Ter o prazer de ser, né? De estar, né? Maternando, né? De voltar, né? A se olhar como o Gabriele, né? Por exemplo, né? Olha, eu sou uma pessoa, além de ser mãe. Na verdade, eu sou várias, né? Eu sou mãe, eu sou amiga, eu sou mulher, eu sou um monte de coisa, eu sou filha também, né? E então é a gente poder se olhar, né? Com essa pluralidade que somos, né? Então, e enxergar, né? Tudo que tem de bom e as coisas que são sombras mesmo. Então, somos, é isso que somos, né? Sim. E muitas dessas coisas a gente consegue mudar, sim, olhando com alto amor, com esse cuidado interno, a gente consegue mudar, sim, principalmente a questão dos sabotadores, né? Mas os sabotadores eu vou deixar para falar numa outra live, vou falar mais sobre isso, tá? Eu vou encerrar, porque a Gabi tem aula, né, Gabi? Vou liberar a Gabi para ir para a aula Sim. dela. Só dar um recadinho final. Se você quer saber mais sobre o programa Treinar Consciente, quer aproveitar a condição especial do Dia das Mães, que vai acontecer no dia 12 de maio, clica lá no link da minha bio, entra no grupo VIP para você tirar suas dúvidas sobre o programa Treinar Consciente, que eu vou tirar as dúvidas lá dentro do grupo. E também para você garantir que você vai ter acesso a essa condição especial. Então, vai ser só dentro do grupo, tem que estar lá dentro, tá bom? E agora aqui encerrando a live, eu vou deixar uma caixinha de perguntas aberta lá nos stories. Porque aí, se você tiver alguma questão, alguma pergunta, alguma coisa que você queria que eu explicasse melhor, enfim, você pode deixar sua pergunta lá, tá bom? Outro recadinho. Se essa live foi boa pra você, se esse conteúdo te ajudou, se você gostou de estar aqui e isso foi bom pra você, te ajudou de alguma forma, pensa naquela pessoa que também vai se beneficiar com isso, que você pode ajudar, que pode também gostar de assistir isso aqui, pode fazer bem pra ela. E aí você pega depois o vídeo, esse vídeo aqui, eu vou deixar nos stories também, o linkado lá. E você envia essa live para outras pessoas assistirem, tá bom? Se a gente conseguir deixar gravado, que Deus abençoe, a gente consiga deixar gravado. Aí você envia, né? Compartilha essa live com outras pessoas, para outras mães também poderem assistir e terem essa certeza, essa esperança de que é possível ter mais leveza na maternidade, tá bom? Gabi, gratidão. Muito obrigada por você Certeza, estar obrigada. aqui. Adorei te ouvir. Nossa, foi muito, muito bom te ouvir. Obrigada mesmo por tudo, viu? A Gabi, gente, esqueci de falar no começo, ela foi minha doula. Ela foi minha doula na minha gestação, né? Ela me acompanhou ali no parto do Marcos, né? Não na hora do parto mesmo, porque o Samuel que assistiu o parto, né?
Mas aquelas. Um segundo antes do Marco nascer, era a Gabi que tava do meu lado, gente, segurando a minha mão, me ajudando a ficar sentada na bola. Nossa, foi assim, demais. Assim, a Gabi foi a minha doula e é assim, nossa, o coração assim mesmo, faz parte da nossa família. Ah, obrigada, eu agradeço imensamente. É muito legal, não sabia que era tão gostoso participar, ver o pessoal assim, né, se comunicando. Eu agradeço todo mundo que esteve aqui também. Lê, muito obrigada de novo, né? E eu amei ser sua doula e a gente sempre aprende, né? Eu aprendi muito com você desde lá da sua gestação e venho aprendendo cada vez mais. Obrigada, você é necessária para mim e para todas as mães que estão aí. Espero que você tenha mais sucesso cada vez mais, que você possa realmente modificar, nem que seja um mínimo em cada mulher, do sofrimento, às vezes, né, dessa angústia que a gente tem por a gente não aprender, né, o como pode ser leve né, ser mãe, né, o como isso pode realmente ser prazeroso, ser gostoso, ser diferente do que a loucura que às vezes a gente está imersa ali, né, no maternário. Tá bom? Obrigada, uma boa noite para todo mundo, viu? Obrigada, querida. Boa noite. Um beijo para todas. Beijo, Obrigada por todo mundo que esteve aqui. Fiquem com Deus, viu? Até mais. beijo, Beijão. fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.